Atenção! Aumente o som e assista a esta apresentação polêmica. Tentaram calar o Dr. Marcos Fortunato. E ele está revoltado. Está bravo porque uma gananciosa indústria farmacêutica está tentando esconder descaradamente a descoberta de uma nova pílula estimulante do prazer. Em estudos recentes, essa pílula do prazer proporcionou ereções mais grossas e mais firmes, melhorou a performance sexual em até 163% e quase dobrou o tempo de ereção. 9 em cada 10 homens que participaram dos testes afirmaram sentir seu pênis mais rígido todas as vezes que fizeram sexo. E desde o lançamento do azulzinho em 1998, nem a ciência, nem os médicos viram uma terapia tão promissora. Mas pasme! Apesar dessa nova pílula estar 100% dentro da lei, ser natural, segura e não ter efeitos colaterais, os bilionários laboratórios farmacêuticos jamais irão fabricá-la. Por razões que irei explicar num instante. Esta pílula também não está sendo vendida na internet nem na drogaria. Existe apenas uma única forma de desfrutar dos efeitos disso. É você mesmo produzir seu lote de pílulas. Em 2 minutos e meio, você vai entender por que essa pílula caseira é uma ameaça real à hegemonia dos grandes laboratórios farmacêuticos. E o Dr. Marcos Fortunato, responsável por essa descoberta, vai revelar pela primeira vez a lista completa com os 4 ingredientes dessa fórmula e vai te ensinar o passo a passo de como você pode preparar suas próprias pílulas. Repito, essa pílula do prazer funcionou em 92,5% dos homens. Não é preciso receita médica. Ela é segura e está dentro da lei. Os efeitos começam em 8 minutos. Pare o que estiver fazendo e assista agora este vídeo viral que já ultrapassou 3 milhões de visualizações, pois esta apresentação não ficará muito tempo no ar. Se você se ofende facilmente, ou se você não quer ver uma apresentação sem censura sobre sexo mais prazeroso e intenso, por favor, feche essa página imediatamente. Olá! Nos próximos minutos, você vai descobrir o segredo de uma pílula estimulante do prazer e vai entender por que a TV Fox, nos Estados Unidos, afirmou que a indústria de pílulas para a impotência sexual nunca mais será a mesma. E isso é apenas o começo do que essa pílula do prazer caseira pode proporcionar para homens maduros. Porque, de acordo com estudos publicados no Journal of Sex and Marital Therapy, essa pílula do prazer tornou as ereções mais potentes, grossas e firmes em 9 de cada 10 homens, o que significa um pênis ereto e duro como rocha. O tempo de ereção quase que dobrou, permitindo permanecer rígido por muito mais tempo. Essa pílula também aumentou a performance sexual. 92,5% dos participantes do teste afirmaram que seu desempenho no quarto explodiu. Não importa quantos anos você tem. Você pode usar esse truque da ciência a seu favor para melhorar sua ereção hoje e satisfazer qualquer mulher. Imagine só, ter a virilidade sexual e a resistência que você tinha quando era jovem. Ficar tão duro lá embaixo que sua parceira vai parar de te ignorar e vai passar a te arrastar para a cama. Isso pode até melhorar seu humor e provocar uma onda de energia para você gastar quando e com quem quiser. E a melhor parte? Você sentirá os resultados rapidamente a partir de 8 minutos, sem os efeitos colaterais pesados dos remédios e sem ter que pagar uma fortuna por eles. Depois de sentir o poder dessa pílula estimulante do prazer em seu próprio organismo, você ficará chocado com a força como seu membro entrará em ação. Aquela sensação de insegurança que o persegue vai desaparecer. E, finalmente, você terá uma autoconfiança de fazer inveja a garotões de 20 anos. Me responda, qual é a primeira coisa que você vai fazer com sua nova habilidade? Vai convidar sua esposa para uma noite especial? Então vá em frente. Ela ficará sem palavras após o sexo. Acredite, aconteceu com muitos aqui. Quer colocar um ponto final na solidão e atrair uma nova companheira? Sem problemas, não há limite para você. Imagine como será divertido voltar a fazer sexo a noite toda, ouvindo sua música favorita no último volume. Isso sim é viver de verdade. Ou então, simplesmente coloque-se no lugar de sua companheira. O que ela vai pensar do retorno daquele homem viril por quem ela se encantou no passado? E só para esclarecer, o que vou mostrar para você não precisa de receita médica. E também não é um medicamento novo que você possa pedir para seu médico. Num instante, eu mostrarei que a única forma de conseguir essa pílula do prazer é você mesmo produzi-la.
Mas fique tranquilo, é fácil, bastante simples e totalmente dentro da lei brasileira. Assista essa apresentação até o final. Mas antes, um aviso rápido. Tenho certeza de que você já viu algumas curas milagrosas para impotência sexual espalhadas pela internet. E você está certo em estar cético. No começo eu também desconfiava. Afinal, parece ficção científica. Uma pílula do prazer? Que traz o controle das ereções e faz o pênis ficar maior, mais grosso e duro como uma rocha? Com resultados a partir de 8 minutos? Parece bom demais para ser verdade. E acredite, eu também acharia. Se não tivesse acontecido com centenas de brasileiros que já descobriram que problemas de impotência têm solução. Sendo sincero, eu achei que seria complicado. Eu fazer minha própria pílula? Como assim? Mas foi a coisa mais fácil desse mundo. Cara, não depender de remédio, ficar livre da indústria farmacêutica, isso é demais. Para mim, o Dr. Marcos é um gênio. Eu torrava quase R$500 por mês com Viagra. Nem esperava uma caixa acabar e já comprava outra. Parei com tudo. Isso tá funcionando muito melhor. Depois que eu comecei o uso das pílulas e segui as orientações do Dr. Marcos, minha taxa bateu 8,28. Isso é quase 8 vezes mais. Ninguém me segura. Estou me sentindo um garotão. Depoimentos estão por toda a internet. Mas aqui neste vídeo você verá provas. Estudo após estudo, evidências médicas e científicas mostrando que isso realmente funciona. E, obviamente, você vai descobrir como produzir sua própria pílula sem depender de laboratórios farmacêuticos. Vou compartilhar tudo com você. Apenas me prometa que ficará aqui o tempo suficiente para ouvir como essa pílula do prazer funciona e como ela pode ajudar você a desbloquear o verdadeiro macho alfa que existe dentro de você. Tá combinado? Então, para começar, deixe-me apresentar o responsável por trás desta descoberta, o Dr. Marcos Fortunato. Eu sou o Dr. Marcos Fortunato, médico neurocirurgião. Em 2013, ingressei na Universidade de Tübingen, na Alemanha, para o doutorado, e lá eu me tornei PhD. Voltando ao Brasil, eu concluí meu segundo doutorado pela USP, em São Paulo. Eu posso dizer que a medicina é a minha vida, mas foi através das pesquisas que meu universo começou a se expandir. Hoje, eu estou aqui para abrir a sua mente. O Dr. Marcos tem histórico de sucesso em cirurgias complexas. Tem passagens por hospitais referências no Brasil como o HCOR, em São Paulo, e pertence a um seleto grupo de médicos com duplo PhD. Poucos médicos no mundo são tão respeitados quanto ele. E hoje o Dr. Marcos está aqui para falar sobre um assunto tabu entre homens brasileiros: a impotência sexual. Eu vejo isso em meus pacientes o tempo todo. Essa é uma reclamação comum em homens quando passam dos 50. Sabe como é? No começo os sinais são leves. Você vai perdendo aquelas ereções espontâneas, vai diminuindo a vontade de fazer sexo. Só que, depois de um tempo, o problema vai ficando mais sério. Começam a surgir dificuldades para manter uma ereção. O pênis já não responde como antes. E isso vai bagunçando a cabeça da pessoa. O fato é que a impotência mata a autoconfiança do homem. Você deve entender o que o Dr. Marcos quer dizer. No fim da adolescência, você era imparável. Suas ereções eram frequentes e surgiam até sem querer. Qualquer coisa era motivo para uma ereção. Mas depois dos 40, as coisas começam a mudar. O sexo vai deixando de ser um excitante ritual diário e vira algo mais planejado, guardado apenas para ocasiões especiais. Mas é depois dos 50 anos que as coisas pioram mesmo. Não apenas a frequência se torna menor, como surgem problemas para ter e manter ereções. Logo, o sexo se torna uma tarefa árdua. É preciso arrumar desculpas para evitar o sexo. E se tudo isso te parece familiar, eu te garanto uma coisa: você não está sozinho. 1 em cada 2 homens com mais de 50 anos vai sofrer de impotência sexual. Esse número dispara para 80% depois dos 80 anos de idade. Mas veja, a impotência sexual não te faz menos homem. Por outro lado, parar de fazer sexo pode ter um efeito devastador na sua vida. Eu costumo dizer que quando um homem para de praticar sexo, é como se a luz vermelha de verificação do motor do carro acendesse. Um homem normal pensa em sexo umas 80 vezes por dia. Isso é saudável, faz parte da nossa natureza. Mas quando o sexo sai de nossas vidas, o homem começa a perder aquela fome de viver.
E talvez você já tenha se decepcionado ao buscar ajuda. Se você já falou sobre isso com seu médico, pode ter ouvido conselhos típicos que você encontra na internet. Durma mais, melhore sua dieta, pratique exercícios. O doutor pode até dizer que isso é normal, que faz parte do processo de envelhecimento e não há nada que você possa fazer. Outros podem te receitar medicamentos. E se você já utilizou alguma dessas drogas, sabe que elas costumam funcionar bem no início, mas param de funcionar com o tempo. Elas também aceleram o coração, sem contar que custam um absurdo. Uma alternativa às medicações são as clínicas especializadas em impotência. Essas estão enriquecendo às custas do sofrimento dos homens. São clínicas que vendem falsas promessas na TV, atraindo os homens para uma consulta. E, uma vez lá dentro, tentam empurrar um kit de injeções para aplicar na cabeça do pênis, que chegam a custar mais de R$27 mil. Um tratamento extremamente caro e agressivo à base de injeções de corticoides. Há relatos de homens que tiveram que amputar o pênis por gangrena, outros ficaram sentindo dores por 8 horas seguidas. Então, agradeça por estar aqui, pois foram longos 10 anos de pesquisa, até que o Dr. Marcos e sua equipe finalmente descobriram a causa raiz da impotência sexual masculina. E ao invés de colocar um band-aid nos sintomas, como a maioria das soluções convencionais, agora é possível finalmente reverter problemas de impotência sexual de uma vez por todas. Vamos começar abordando o real motivo pelo qual essas falhas na hora H acontecem. A origem de tudo está no óxido nítrico. Veja, você pode pensar no óxido nítrico como o combustível que faz seus vasos sanguíneos expandirem. E quanto mais sangue tiver correndo nos corpos cavernosos do seu pênis, mais grossas e firmes serão suas ereções. A ciência parece complicada, mas não é. Pense numa bexiga ou bola de soprar. Quando você toca no balão, ele é mole e macio. Mas conforme você sopra o ar para dentro do balão, ele vai crescendo e ficando cada vez maior e mais firme. Quando você para de soprar e deixa o ar sair, o balão começa a murchar. Seu pênis funciona da mesma forma. Quanto mais sangue jorrar pelos vasos do seu pênis, mais fortes serão suas ereções. Mas vamos voltar ao óxido nítrico. Bem, é ele que diz para o seu corpo abrir os vasos para bombear mais sangue. Portanto, grave isso. O óxido nítrico é simplesmente a coisa mais importante que existe para a sua vida sexual. Não é à toa que, em 1992, o óxido nítrico foi eleito a molécula do ano pela revista Science. E em 1998, 3 cientistas ganharam o prêmio Nobel por suas descobertas a respeito do óxido nítrico. Mas o mais importante vem agora. Como descobriu o Dr. Ignarro, à medida que você envelhece, os níveis de óxido nítrico em seu corpo começam a despencar. Isso começa geralmente aos 40 anos, mas depois dos 50 fica mais evidente, pois seu corpo reduz a produção de óxido nítrico em torno de 20%. E quando você atinge os 70 anos, bem aí, a produção de óxido nítrico despenca em 75%. Isso é uma produção 5 vezes menor quando comparado com jovens saudáveis de 20 anos. Você consegue imaginar como fica a sua virilidade quando isso acontece? Você literalmente murcha. Não é de admirar que sua performance sexual esteja diminuindo. A queda na produção de óxido nítrico é o real motivo de você falhar na maioria das noites. Mas deixando a teoria de lado, o fato é que quando elevamos os níveis de óxido nítrico no organismo, bem, aí você se torna um rei no quarto novamente. É justamente por isso que a indústria farmacêutica persegue uma maneira de aumentar os níveis de óxido nítrico há décadas. Mas existia um grande obstáculo para os pesquisadores. O óxido nítrico é uma molécula que é produzida naturalmente pelo nosso corpo, e até hoje não existiam fórmulas conhecidas capazes de agir sobre o óxido nítrico. Eu disse até hoje. Felizmente, há boas notícias. Isso porque essa nova pílula do prazer que eu vou te apresentar foi projetada especificamente para impulsionar a produção natural de óxido nítrico em seu corpo, aumentando a circulação de sangue nas regiões genitais e praticamente resgatando a performance sexual que você tinha aos 20 e poucos anos. Você consegue imaginar como seria voltar a ter ereções duras e grossas por mais tempo?
Imagine resgatar ereções firmes como um mastro a 90 graus. Pense nos seus dias monótonos dando lugar a noites empolgantes de sexo. Esta pílula do prazer vai devolver a sua autoconfiança e vai resgatar a sua alegria de viver. E lembre-se, esta pílula tem efeito a partir de 8 minutos. Você está pronto para ver como funciona? Então vamos lá. Ingrediente 1. L-arginina, pílula do prazer. Quando os cientistas iniciaram a missão de descobrir uma solução para aumentar os níveis de óxido nítrico no corpo humano, eles receberam bolsas milionárias de uma empresa nutracêutica que os incentivou a pesquisar sobre um aminoácido chamado L-arginina. E sabe o que eles descobriram? Bem, quando ingerimos L-arginina, o sangue passa a fluir por todo o seu corpo, incluindo os lugares que você mais precisa. Essa substância dá ordem para nosso corpo aumentar a produção de óxido nítrico. Num estudo publicado no Journal of Sex and Marital Therapy, cientistas realizaram um teste com L-arginina em 40 homens que lutavam contra a impotência. Os cientistas deram a eles uma dose de L-arginina todas as manhãs, e os homens foram instruídos a manter um diário sexual para anotar quaisquer mudanças. Após 30 dias, os homens voltaram ao laboratório, e os resultados apresentados numa conceituada conferência na Europa deixaram a comunidade médica empolgada. 40% dos entrevistados notaram mais vigor nas ereções. 35% disseram que as ereções matinais estavam mais frequentes. E 55% dos homens disseram que a performance sexual melhorou. Pela primeira vez na história, cientistas haviam encontrado um precursor do óxido nítrico. Isso significa que quando você coloca L-arginina em seu organismo, o bombeamento de sangue aumenta significativamente e vai diretamente para as partes do corpo que você mais precisa. Mas eu tenho que ser honesto com você. Esses estudos foram patrocinados por um grande laboratório. E você já pode ter visto suplementos à base de L-arginina por aí. Desde que esses resultados foram publicados, houve uma corrida da indústria de suplementos que se aproveitou dessa onda e lançou uma série de produtos no mercado. Acontece que eles enganaram você. Enquanto o Dr. Marcos e sua equipe estão focados na ciência, outras empresas trataram logo de faturar com L-arginina sem se aprofundar nas pesquisas. Mas a verdade é que a L-arginina é apenas parte da solução. Isso porque a L-arginina ajuda sim a bola rolar, mas é preciso algo a mais para fazer o gol. É por isso que esta apresentação está sendo considerada um divisor de águas para a saúde masculina no Brasil. Sorte a sua de estar aqui. Dito isso, vamos para o segundo ingrediente. Ingrediente 2. Vasodilatador alfa, pílula do prazer. O vasodilatador alfa é, na realidade, uma substância extraída da casca de um pinheiro que cresce ao longo da costa da França. Num instante vou revelar o nome completo desse e de todos os outros compostos, a dosagem exata e o passo a passo de como você pode facilmente produzir a sua própria pílula do prazer. Não saia desse vídeo. Mas, voltando ao vasodilatador alfa, o fato é que já existem mais de 450 publicações científicas a respeito dele. Veja, o vasodilatador alfa é 50 vezes mais potente que a vitamina E e 20 vezes mais potente que a vitamina C na ação contra radicais livres. Ele é considerado um supernutriente e, não sem razão, tem atraído a atenção de cientistas em todo o mundo. Mas o principal motivo dele estar aqui é que, quando ingerimos este tipo de vasodilatador, vindo desse pinheiro francês, na dosagem recomendada, os níveis de óxido nítrico vão às alturas. Exatamente. Este é um estimulador da circulação sanguínea, dos mais potentes já vistos pela medicina. E quando você aumenta o fluxo de sangue em seu cérebro, isso reforça sua memória e aumenta seu poder cerebral. Quando o sangue flui livremente pelas artérias do coração, isso evita perigosas doenças cardíacas. E principalmente, quando o sangue jorra em fartura pelos corpos cavernosos de seu pênis, isso restaura todo o seu vigor e traz de volta a potência no sexo. Ou seja, o vasodilatador alfa não só torna as ereções mais firmes, como também deixa a mente mais rápida e melhora a saúde do coração. Esta é, sem dúvida, uma das descobertas mais empolgantes da ciência. Porém, o principal vem agora. O Dr. Higashi, um respeitado cientista japonês,
decidiu combinar a L-arginina, nosso primeiro ingrediente, com o vasodilatador alfa. Então realizou um estudo rigoroso, duplo cego, randomizado pela Escola de Ciências Biomédicas da Universidade de Hiroshima, no Japão. Homens tomaram esse coquetel para aumentar as ereções por 4 semanas e os resultados foram chocantes. Depois de apenas 30 dias, 37 dos 40 homens relataram sentir ereções mais duras todas as vezes que decidiram fazer sexo. 92,5% dos homens, eu disse 92%, afirmaram sentir suas ereções duras como rocha. Este novo coquetel provou ainda ser 40 vezes mais potente do que a L-arginina sozinha. Logo em seguida, o chefe de pesquisa, Dr. Higashi, veio a público dizer que é fato, quando combinamos a L-arginina com o vasodilatador alfa, a produção de óxido nítrico no corpo explode. Os homens que participaram do estudo disseram ainda que sentiram os efeitos a partir de 8 minutos. Já a duração das ereções foi superior a 15 minutos. Vale lembrar também que não foram notados efeitos colaterais no estudo. Isso, sem dúvida, é um feito para os cientistas. E um marco na história da medicina. Você pode imaginar, se fosse um dos sortudos que participaram daquele estudo, imagine ingerir um coquetel todas as manhãs como se fosse uma vitamina diária. E quase que dobrar sua capacidade de ereção, prolongar a duração das suas ereções e aumentar até a grossura do pênis. Imagine o seu desempenho depois disso, sabendo que, independente do dia ou das circunstâncias, você vai dar conta do recado. E tem mais. Semanas após o término desse estudo, os participantes relataram que os efeitos se tornaram ainda mais fortes à medida que continuavam ingerindo este coquetel. Isso surpreendeu os cientistas, já que os remédios tradicionais costumam perder o efeito com o tempo de uso. Mas com todos esses resultados rápidos e impressionantes, você deve estar se perguntando: por que isso não saiu na Globo? Afinal, se esse coquetel funciona realmente tão bem, por que meu médico nunca me falou sobre isso? Bem, receio que a resposta seja simples. Veja bem, o vasodilatador alfa, que é extraído da casca de um pinheiro, e assim como todos os outros compostos presentes nesse coquetel, eles são todos naturais. O que significa que essa fórmula não pode ser patenteada pelos grandes laboratórios farmacêuticos. E como eles não podem lucrar com isso, eles fingem que esses compostos não existem. Omitem, deliberadamente, informações e estimulam seu médico a prescrever medicações caras, perigosas e viciantes. Veja, para a grande indústria farmacêutica, os remédios para a impotência são um grande negócio. Somente no ano passado, eles arrecadaram mais de 200 milhões de reais só no Brasil, vendendo esses medicamentos para pacientes desesperados. E o que é pior, essas soluções não atacam a raiz do problema de impotência, aumentam sua pressão arterial e podem provocar até infarto. Portanto, se o grande público descobrisse esses compostos naturais e quão eficazes eles são, isso poderia prejudicar bastante as vendas dessa indústria. É por isso que eles farão qualquer coisa para impedir que você descubra esses compostos estimulantes do prazer. E é por isso que o Dr. Marcos criou esta apresentação. No instante, eu te darei acesso a uma lista completa com cada composto, a dosagem recomendada e como produzir facilmente seu próprio lote da Pílula do Prazer. Mas antes, eu preciso te avisar que, embora este coquetel, com os 2 primeiros compostos, promova comprovadamente ereções mais grossas e firmes, este próximo ingrediente é o predileto do Dr. Marcos. Ingrediente 3. Erva de cabra, Pílula do Prazer. Falo da erva de cabra chinesa. Essa erva vem das montanhas da Ásia e recebeu este nome de um pastor chinês. Registros históricos contam que, monitorando suas cabras, um pastor percebeu que seu rebanho ficava sexualmente excitado depois de roçar em uma determinada planta de flor roxa. Foi assim que os chineses passaram a utilizar esta erva como um remédio natural para a impotência sexual. Somente agora, quase 2000 anos depois, pesquisadores do Ocidente comprovaram os efeitos já conhecidos pelos sábios chineses. A lista de benefícios dessa erva foi apresentada numa importante conferência médica na Europa e inclui aumento do tamanho, grossura e potência das ereções, redução do cansaço físico, redução do estresse, diminuição da depressão, diminuição da ansiedade, aumento da força muscular, aumento dos níveis de energia, estimulação do sistema imunológico e redução do colesterol ruim.
Mas o que mais surpreendeu os cientistas no Congresso foi uma descoberta do Dr. Mário Delagli, que disse: a erva de cabra chinesa demonstrou ser um potente inibidor de fosfodiesterase 5, que é exatamente o mesmo mecanismo de ação da sildenafila, o principal ativo do Viagra. É isso mesmo que você ouviu. Pela primeira vez na história, a ciência identificou um composto 100% natural que pode fazer frente ao Viagra. A rede de TV Fox, nos Estados Unidos, soltou uma nota dizendo: a indústria de pílulas para impotência sexual nunca mais será a mesma. O fato é que o Dr. Marcos e sua equipe da Dr. Nature são os pioneiros em revelar essa descoberta no Brasil. Eu diria que a erva de cabra, como composto para estimular o sexo, é incomparável. Todo homem maduro deveria testar. Mas os benefícios vão muito além disso. Ela também ajuda a evitar o acúmulo de gordura nas paredes das artérias. E isso pode te proteger de um derrame, infarto ou de uma embolia pulmonar. Quem acompanha o Dr. Marcos sabe o quanto ele é exigente e criterioso quanto aos compostos. Não é à toa que essa erva tem sido utilizada para tratar a impotência e a ejaculação precoce em homens há mais de 2000 anos. O fato é que essa erva muda o comportamento dos homens, assim como aconteceu com as cabras chinesas. Homens que fizeram uso dela viram seu instinto sexual crescer. As ereções ganharam força, tamanho e se tornaram mais prolongadas. Homens de 50, 60 e até 102 anos estão mais bem-humorados, disseram se sentir mais leves e felizes. E agora, eu sei que você deve estar se perguntando: ok, mas como eu consigo esta pílula do prazer? Quais são os nomes verdadeiros dos compostos? Onde eu encontro isso? Pois bem, a pílula do prazer contém não somente 3, mas vários ingredientes. E como eu disse antes, apesar de serem 100% seguros e sem efeitos colaterais, jamais serão produzidos pelos grandes laboratórios farmacêuticos. Já que essas fórmulas naturais não podem ser patenteadas e não vão gerar o lucro que essas indústrias gananciosas desejam, isso significa que você jamais vai encontrar a pílula do prazer à venda em nenhuma loja, nem na drogaria perto da sua casa. E como esses estudos são pouco divulgados, nem mesmo seu médico tem conhecimento sobre eles. Mas o Dr. Marcos não poderia se calar diante de uma descoberta tão poderosa. Ele pensou: se a indústria não vai produzir esta fórmula porque não terá lucro, então eu mesmo vou ensinar o maior número possível de homens a produzir facilmente a sua própria pílula do prazer. Assim, a boa notícia é que o Dr. Marcos criou o dossiê Pílula do Prazer, onde vai revelar tudo para você. Dentro do dossiê Pílula do Prazer, que você receberá por e-mail daqui a pouco, você vai descobrir: número 1, o nome exato de cada composto, incluindo a L-arginina e também o nome verdadeiro do vasodilatador alfa, que provou ser 40 vezes mais potente do que a L-arginina sozinha, o tipo específico da erva de cabra que você deve utilizar e todos os outros compostos presentes nesta fórmula estimulante do prazer. 2. Você vai receber a dosagem exata de miligramas de cada ingrediente, a mesma usada nos estudos científicos e como combiná-los. E 3. Se você precisar de ajuda, temos uma equipe de consultores que podem tirar todas as suas dúvidas por telefone e te auxiliar no que precisar. Tudo é bem simples. Só o que você precisa é ter em mãos o dossiê Pílula do Prazer do Dr. Marcos e nada mais que isso. Mas antes de dizer como você pode receber este relatório agora mesmo no seu e-mail, eu tenho que ser honesto com você. Existem muitas falsas promessas na internet. Mas aqui lidamos com os fatos. A pílula do prazer vai aumentar os níveis de óxido nítrico de seu corpo e nenhuma outra fórmula é tão potente quanto essa. Mas esse é apenas o primeiro piso da construção. Para um sexo de verdade, não basta ter ereções firmes, sua mente também precisa estar conectada. E é aí que a maioria dos medicamentos falham. Deixe-me perguntar uma coisa. Já aconteceu de sua esposa preparar um jantar especial, abrir uma garrafa de vinho, vocês comem, bebem e à medida que a noite avança, você não consegue entrar no clima. Você tem mau humor, sono e você simplesmente não tem vontade de fazer sexo? Se você for como a maioria, a resposta é sim. E existe uma razão surpreendente pela qual você tem dificuldade para entrar no clima. Pois o sexo começa, na verdade, em seu cérebro. Poucos médicos falam sobre isso. E é justamente por isso que o Dr. Marcos vai te enviar, juntamente com o dossiê Pílula do Prazer,
o passo a passo da pílula do desejo. Se a pílula do prazer que falamos até agora é o Batman, podemos dizer que a pílula do desejo é o Robin. Juntas, elas formam uma dupla invencível. Vou ser bem objetivo. Você está vendo essa imagem? Esse é um tipo específico de ginseng coreano pouco conhecido. Evidências científicas demonstram que esta planta pode ser o afrodisíaco mais poderoso da natureza. E a explicação é bastante simples. Esse tipo de ginseng coreano é formado por duas substâncias químicas que ativam os neurotransmissores de seu cérebro. Um estudo publicado na revista científica Nature acompanhou 49 homens que sofriam com impotência. Metade tomou placebo, a popular pílula de farinha. A outra metade tomou esse ginseng coreano. Ao final do estudo, os pesquisadores avaliaram que o grupo que tomou pílula de farinha sentiu uma melhora de 4% no impulso sexual, o que é normal, já que o fator psicológico influencia as pessoas. Acontece que o grupo que tomou ginseng coreano sentiu uma melhora de 275% na excitação. É impressionante mesmo. Isso é quase 3 vezes mais do que não fazer nada. Mas isso é só o começo. Porque num segundo estudo, os cientistas compararam o ginseng coreano com um medicamento popular para impotência chamado trazodona. E se eu te dissesse que o ginseng coreano teve um desempenho 2 vezes superior ao medicamento? Bem, acredite, foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto 30% dos homens se sentiram melhor usando o remédio trazodona, 60% se disseram muito melhores quando usaram o ginseng coreano. Isso é o dobro da taxa de sucesso. Além disso, os homens relataram sentir ereções mais grossas e firmes. Sim, você ouviu direito. O ginseng coreano não só triplica seu desejo por sexo, como também ajuda a ter ereções mais firmes e grossas. E reforçando, em alguns instantes, você pode receber no seu e-mail o relatório dossiê Pílula do Prazer, onde o Dr. Marcos fornece a lista completa dos ingredientes da Pílula do Prazer, com as instruções de preparo, dosagem e tudo mais. E você também receberá um segundo relatório, chamado de Dossiê Pílula do Desejo, com tudo a respeito do ginseng coreano e outros ingredientes da Pílula do Desejo para acender a chama do sexo no seu corpo. Quando você coloca essas duas teorias médicas em prática, você reconfigura seu corpo e sua mente, voltando ao pico sexual que você tinha na juventude. Imagine obter ereções mais firmes e grossas, que duram mais tempo. Imagine desfrutar de um sexo quente e ardente várias vezes por semana. Depois de implementar essas duas fases na sua vida, você vai notar algumas mudanças no comportamento de sua parceira também. Ela pode começar a tratar você como um rei, como nos tempos que eram namorados. Ou os ciúmes podem aparecer quando você desviar os olhos para outra mulher. Ela pode até começar a usar um vestido mais sexy do que o normal e fazer coisas para chamar sua atenção. Então, se você acha que pode lidar com isso, siga em frente. Mas antes tem uma perguntinha difícil. Se você tem mais de 50 anos, é provável que tenha notado algumas mudanças fora do quarto também, certo? Falam de músculos mais flácidos, acúmulo de gordura na barriga. Talvez você esteja se sentindo mais fraco, com menos energia, e está perdendo aquele entusiasmo que tinha antes pela vida. Acredite, existe uma razão por trás disso. E apesar de muitos médicos falarem que isso é natural do processo de envelhecimento, não dê ouvidos. Tem um hormônio-chave para isso acontecer. Falo da testosterona. Você pode ter visto o efeito em outros homens. Alguns campeões do boxe que se aposentam e ficam flácidos e fracos. Você pode ter notado algumas mudanças no seu próprio corpo. É tudo consequência da baixa testosterona. Mas isso é apenas metade da história. O fato é que sua testosterona não desaparece à medida que você envelhece. Na verdade, o que acontece é que uma proteína maléfica bloqueia a testosterona no seu organismo, impedindo que seu corpo a absorva. Aposto que ninguém nunca te falou isso. As pesquisas que o Dr. Marcos teve acesso comprovam que esse é o principal motivo da queda dos níveis de testosterona em homens. Mas a boa notícia é que esses mesmos estudos nos ensinaram como corrigir esse problema. Existe uma maneira simples de bloquear os efeitos dessa proteína prejudicial, chamada de SHGB. Assim, podemos liberar a testosterona para que seu corpo absorva e utilize, e então conseguimos restaurar os níveis de testosterona em apenas 30 dias. Isso está no Testosterone Recovery, o relatório número 3 criado pelo Dr. Marcos.
Dentro do Testosterone Recovery, você vai encontrar um guia culinário do sexo, onde estão relacionados os alimentos que estimulam a produção de testosterona. E mais importante, você vai descobrir como usar um composto chamado Tongkat Ali. Homens do sul da Ásia usam esta planta de aparência estranha que você está vendo para impulsionar os níveis de testosterona. A procura por essa planta por lá é tão grande que essa é uma espécie protegida. Só agora o mundo ocidental está tomando conhecimento disso. Um estudo recente comprovou que após 4 semanas, a testosterona dos participantes que tomaram Tongkat Ali subiu 37%. Não apenas isso. Os pesquisadores observaram que isso foi o suficiente para restaurar os níveis de testosterona de volta ao normal. Foi quase que transformar aqueles homens maduros em jovens garanhões novamente. E tudo isso em apenas 30 dias. Mas espere que isso é só o começo. Se você quer aumentar a massa muscular, ficar mais forte e perder gordura, então a Tongkat Ali pode ser uma dádiva de Deus. E aqui está o motivo. Em outro estudo realizado, os pesquisadores mediram a quantidade de músculos e gordura de cada homem antes do teste. Eles passaram a tomar Tongkat Ali todos os dias, junto com a prática de exercícios físicos específicos. Depois de 5 semanas, o grupo que tomou Tongkat Ali aumentou a massa muscular magra em 38%. Seus braços cresceram 1,8 centímetros e a gordura corporal diminuiu 9%. Já pensou se você fosse um desses homens sortudos que participou do teste? Imagine os olhares de admiração da sua esposa, ou até de outras mulheres. Como você se sentiria se percebesse que esposas de seus amigos estão reparando no seu novo físico? O fato é que todos esses compostos trazidos pelo Dr. Marcos em primeira mão estão disponíveis para você. Basta assinar agora o protocolo Homem de Alta Performance e colocar em prática esses ensinamentos de um médico com mais de 15 anos de prática, mestrado na Alemanha e que passou pelos principais centros médicos do Brasil. Veja, o Dr. Marcos e sua equipe reuniram todas essas descobertas da ciência e criaram um tratamento alternativo único, chamado de Protocolo Homem de Alta Performance. Este é um programa online em formato de assinatura que você pode cancelar quando quiser. São videoaulas e relatórios produzidos pelo Dr. Marcos que você pode acessar pelo celular, tablet ou computador. O programa está dividido em 3 fases. Na fase 1, vermelha, você terá acesso ao dossiê Pílula do Prazer, incluindo a lista de ingredientes da Pílula do Prazer, com as instruções de preparo, dosagem e tudo mais para tornar as ereções mais firmes, grossas e potentes. Na fase 2, a fase amarela, você vai receber o dossiê Pílula do Desejo para ativar os neurotransmissores em seu cérebro e acender a chama do sexo no seu corpo. Vai descobrir como usar o tipo certo de ginseng coreano na mesma dosagem usada nos estudos científicos. E na fase verde, a fase 3, você vai encontrar o programa Testosterone Recovery com as instruções do Dr. Marcos para o uso correto do Tongkat Ali, a erva desconhecida que aumentou em até 37% a testosterona em apenas 30 dias. Vai receber também um guia culinário e um plano de exercícios específicos que aumentam a testosterona. E não acabou. Você viu quanto tempo levou para sair a vacina da Covid? Pois é, os centros de pesquisa espalhados pelo mundo nunca produziram tanto e de forma tão rápida. A cada mês, surgem dezenas de novos estudos apontando para a descoberta de compostos ainda mais potentes. Assim, o Dr. Marcos vai manter você atualizado e a cada mês você receberá um novo relatório de acompanhamento. Então, está pronto para sentir uma onda de energia sexual, paixão e desejo todas as noites? Está preparado para ter ereções firmes, grossas e duras como pedra e entregar prazer intenso para sua mulher? Agora é o momento de você clicar no botão Próximo Passo que está aparecendo abaixo desse vídeo. Você será direcionado para uma página segura da Dr. Nature. É só escolher o plano de assinatura do protocolo Homem de Alta Performance e colocar os dados do cartão de crédito numa página criptografada e segura. Dentro de instantes, você receberá um e-mail com login e senha e terá acesso liberado a uma área exclusiva para membros. Dentro dela, você encontrará as videoaulas, relatórios e livros digitais do Dr. Marcos Fortunato. Tudo numa linguagem bem simples e fácil. Com esses relatórios e orientações em mãos, você poderá ir até uma farmácia de manipulação da sua confiança ou mesmo até um mercado de ervas medicinais para montar seu tratamento.
O Dr. Marcos explicará tudo. E se por acaso você ficar com alguma dúvida, não se preocupe. Temos uma equipe de consultores que poderão te ajudar de segunda a sexta pelo telefone 4003-5219. O protocolo Homem de Alta Performance é o programa alternativo natural mais completo já criado para reverter a impotência sexual e aumentar seu desejo por sexo. Não existe nada parecido com isso. Como o programa é 100% online, você pode acessar do seu celular, computador ou notebook e assistir quantas vezes desejar. E claro, caberá a você ser discreto quanto a essa solução. Ninguém precisa saber nada a respeito disso. Aproveite a sua privacidade e tome uma atitude agora. Mensalmente, você receberá um relatório sigiloso, totalmente novo, do próprio Dr. Marcos, com atualizações dessa metodologia. Afinal, as descobertas da ciência não param, e nossa equipe tem acesso a estudos muito importantes, mas pouco conhecidos. Agora, talvez você esteja se perguntando: e para minha esposa não tem nada? Afinal, para dançar tango, os dois precisam querer, não é mesmo? E não há nada pior do que ter uma ereção vigorosa e dura como uma pedra e sua esposa dizer: essa noite não, querido. É por isso que incluímos como bônus uma fórmula e recomendações para aumentar a libido das mulheres. Se você quiser experimentar o sexo mais quente da sua vida, certifique-se de que sua esposa siga as recomendações deste módulo bônus. Porque ela vai descobrir um hormônio esquecido que aumenta a excitação feminina em até 68%, e não é o estrogênio. Ele funciona como um estimulante sexual para mulheres com mais de 40 anos, e na próxima vez, sua esposa pode experimentar fazer isso antes do sexo. Esse procedimento médico melhora a capacidade da mulher ficar excitada, atingir o orgasmo completo e também aumenta o desejo sexual. E mais, este módulo bônus inclui uma fórmula do amor que, além de estimular os pensamentos e desejo por sexo nas mulheres, também alivia os efeitos indesejados da menopausa. Eu falei que era uma solução completa. Neste programa online, o Dr. Marcos Fortunato dará a você toda a orientação necessária para trazer uma vida nova ao seu relacionamento e aproveitar o melhor sexo da sua vida. E lembre-se, este é o único lugar onde você verá essa oferta numa condição promocional. Clicando no botão Próximo Passo, que está logo abaixo, você será direcionado para uma página segura da Dr. Nature. Lá você vai encontrar o valor promocional e adianto, custa menos do que você imagina. Basta preencher seus dados e escolher a melhor forma de pagamento. Em menos de 2 minutos, você já terá acesso ao protocolo Homem de Alta Performance do Dr. Marcos e poderá começar hoje mesmo seu tratamento. Use a Pílula do Prazer, com os compostos mais potentes que a ciência já viu, sempre que desejar. E o ginseng coreano, para sentir desejo quase incontrolável por sexo. E experimente o Tonkat Ali por 30 dias para ver o crescimento de músculos, aumento da força e viver a sensação de ser um garotão novamente. E para tornar sua decisão ainda mais fácil, assumimos o risco e oferecemos a você uma garantia de satisfação real com 0 burocracia. O que significa que se você não sentir os efeitos que estamos descrevendo ou não ficar satisfeito, vamos reembolsá-lo, sem questionamentos. Basta enviar um e-mail ou fazer uma única ligação para o nosso time de atendimento e transformamos seu investimento num crédito para você usar com outro produto da Dr. Nature. Temos tanta confiança nesse programa que eliminamos completamente os riscos para você. É assim que faziam negócios antigamente. E é assim que fazemos negócios aqui, na Dr. Nature. Basta clicar no botão abaixo para começar. Então, você está esperando o que para começar sua nova vida? Clique no botão abaixo ou ligue para a nossa central de atendimento no telefone 4003-5219 e feche seu pedido com o nosso consultor. Trabalhamos para trazer até você métodos naturais alternativos e comprovados pela ciência. Dr. Marcos Fortunato e sua equipe agradecem por ter visto essa apresentação.